Olá, estudante. Nessa aula do curso de Cálculo 1, a gente vai ver como é que a gente pode calcular o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende a zero. Isso é chamado limite fundamental. E vai ser importante, como eu já disse, quando a gente for estudar derivadas na próxima unidade. Nota que esse limite ele não pode ser calculado de forma imediata, substituindo, né, o θ por zero, porque nesse caso o denominador se anula. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que o limite vai para infinito, por exemplo, porque o denominador se anula e o numerador também se anula. Então, a gente precisa usar algum tipo de artifício para poder calcular esse limite. Então, queremos calcular o limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ. E para fazer isso, a gente vai usar um pouco de trigonometria. Se nós olharmos aqui para o círculo trigonométrico, então vamos pegar um ponto aqui no círculo trigonométrico P, né, que corresponde ao ângulo θ, e a projeção desse ponto sobre o eixo horizontal, que eu estou chamando aqui de x, certo? Da mesma forma, a gente pega esse outro ponto cuja projeção aqui ela é tangente aqui, né, ao eixo, tangente ao círculo trigonométrico aqui no eixo horizontal, tá bom? Então a projeção aqui y. Bom, vocês sabem que o raio do círculo trigonométrico é 1, certo? Agora vamos pensar um pouco. Vamos comparar as áreas de algumas figuras que estão, de alguns elementos que fazem parte dessa figura aqui. Então, a área do triângulo OPX é esse triângulo menorzinho aqui, de verde. Essa área é menor do que a área do setor circular OPY, certo? Que é como essa fatia de pizza aqui, né? Que você vê que é um pouco maior do que essa fatia de pizza aqui, que você vê que é um pouco maior do que o triângulo OPX, ok? Então, a área do triângulo OPX é menor do que a área do setor circular OPY, que é menor do que a área do triângulo OQY. Ok? Bom, agora o que é a área? Qual é o valor da área do triângulo OPX? É metade do comprimento da base, que no caso é o comprimento do segmento OX, vezes a altura, XP, isso dividido por 2, tem que ser menor do que a área do setor. Aqui, a área do setor circular correspondente ao ângulo θ vai ser θ vezes r ao quadrado, sendo que r é 1, então aqui fica 1 ao quadrado sobre
2 e isso é menor do que a área do triângulo OQY, certo? Então, a área do triângulo OQY é o comprimento do segmento OY vezes o comprimento de YQ sobre 2. Tudo bem. Então, OX no círculo trigonométrico, esse comprimento aqui é cosseno do ângulo θ, certo? Então, aqui é cosseno de θ. Já esse comprimento de PX é seno de θ, certo? Então, PX é seno de θ. Então, aqui do lado esquerdo, a gente fica com cosseno de θ sobre 2 vezes o seno de θ. Isso é menor do que θ sobre 2, que é menor do que OY vezes YQ sobre 2. OY é 1, certo? Porque o raio do círculo trigonométrico é 1. YQ, aqui, se a gente fizer a semelhança se a gente usar a semelhança entre os triângulos OPX e OQY, a gente consegue deduzir que o comprimento QY é igual a tangente de θ. Tá bom? Então, aqui a gente tem tangente de θ, sendo que tangente de θ a gente sabe que é seno de θ sobre o cosseno de θ. Tudo isso dividido por 2, certo? Agora aqui a gente pode simplificar, 2 é um número positivo, não altera a desigualdade. A gente pode simplificar aqui e podemos também passar o seno de θ que aparece aqui e aqui. A gente pode passar esse seno de θ dividindo, certo? Vamos considerar que o θ é um ângulo agudo, tá bom? Então, seno de θ é positivo. Aqui no meio a gente fica com θ sobre seno de θ menor do que 1 sobre cosseno de θ. Agora, olha só. A gente tem aqui que o cosseno de θ que está aqui à esquerda, quando o θ tende a 0, o cosseno de θ tende a 1. 1 sobre cosseno de θ, quando o θ tende a 0, também vai tender a 1. Então, pelo teorema do confronto, esse que está aqui no meio, θ sobre seno de θ, vai tender a 1. Então, a gente já tem aqui que, pelo teorema do confronto,
Então, limite quando θ tende a zero de θ sobre seno de θ, isso é igual a ok. Mas ainda não é isso que a gente está querendo calcular. Vamos pensar agora no limite. Então, portanto, limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ, que é o que a gente está interessado em calcular, isso é igual ao limite quando θ tende a zero de 1 sobre θ sobre seno de θ. Certo? Isso porque a gente vai inverter essa fração do denominador aqui e a gente chega na fração que está lá em cima. Então, tudo bem. Isso, então, pelo que a gente já tinha visto, o denominador tende a 1, o numerador é constante igual a 1, portanto, o resultado desse limite vai ser 1 também. Ou seja, a gente acabou de mostrar que o valor do limite fundamental é igual a 1. Certo? Então, esse cálculo aqui, como eu disse, vai ser importante em várias situações, né? Principalmente quando a gente for estudar derivadas de funções trigonométricas. Então, vou começar fazendo um exemplo aqui de aplicação desse limite fundamental. Então, vamos calcular limite quando θ tende a zero de 1 menos cosseno de θ sobre θ. Então, novamente, note que o numerador tende a zero e o denominador tende a zero também. Então, não é imediato o cálculo desse limite. Para fazer isso, a gente precisa fazer uma pequena manipulação. Aqui, a gente vai usar a identidade fundamental da trigonometria, que aparece depois de fazer uma manipulaçãozinha com esse limite. Então, aqui, como essa manipulação. É uma coisa que a gente já viu aí em alguns exercícios. Então, multiplicar por 1 mais cosseno de θ sobre 1 mais cosseno de θ. A gente pode fazer isso porque essa multiplicação, de fato, a gente está multiplicando por 1. Então, multiplicar por 1 não altera o valor do limite. Então, a gente pode fazer essa multiplicação e isso dá, então, 1 menos cosseno ao quadrado de θ sobre θ vezes 1 mais cosseno
ao quadrado de θ. Mais cosseno de θ. Cosseno de θ. Isso é igual a... Então, agora, pela identidade fundamental, esse numerador é seno ao quadrado de θ. Então, limite quando θ tende a zero de seno ao quadrado de θ sobre θ vezes 1 mais cosseno de θ. Que é igual, para ficar mais evidente o cálculo, eu vou separar o seno de θ nos dois fatores. Seno de θ vezes seno de θ, né? Esse aqui sobre θ, esse aqui sobre 1 mais cosseno de θ. Tá? Esse aqui é o limite fundamental e vai para 1. O numerador aqui vai para 0, o denominador vai para 2, portanto, essa fração aqui vai para 0. Então, o resultado do limite é, se o primeiro fator tende a 1 e o segundo fator tende a 0, o resultado do limite é 0. Bom, exemplo 2. Vamos calcular agora o limite quando θ tende a π sobre 2 de cosseno de θ sobre θ menos π sobre 2. O numerador aqui tende a 0 quando θ tende a π sobre 2, porque o cosseno de π sobre 2 é 0, e o denominador também tende a 0. Então, a gente precisa fazer alguma manipulação para poder calcular esse limite. Dessa vez, a gente pode usar a fórmula do cosseno da soma. Então, aqui, cosseno de θ menos π sobre 2 mais π sobre 2 sobre θ menos π sobre 2. Veja que eu somei e subtraí π sobre 2 aqui no argumento do cosseno, de modo que essa soma e subtração não vão alterar o valor do limite. E aí a gente fica com limite quando θ tende a π sobre 2 de... Agora eu vou usar o cosseno da soma, cosseno da primeira parcela, que eu vou escolher como sendo isso aqui. Então, cosseno de θ menos π sobre 2 sobre vezes cosseno de π sobre 2 menos o seno de θ menos π sobre 2
vezes seno de π sobre 2. Tudo isso sobre θ menos π sobre 2. Então, isso é o limite quando θ tende a π sobre 2. Esse cosseno aqui é zero. Cosseno de π sobre 2 é zero. Então, essa primeira parcela aqui se anula. Portanto, a gente só tem que se preocupar com a segunda parcela. Menos seno de θ menos π sobre 2 vezes o seno de π sobre 2, que é 1. Então, eu vou omitir aqui, sobre θ menos π sobre 2. Agora, eu vou fazer θ menos π sobre 2, eu vou chamar de x. De modo que esse limite aqui, na verdade, é o limite. E aí, onde tem θ menos π sobre 2, eu vou colocar x. Então, seno de x sobre x. E aí, quando o θ tende a π sobre 2, o x, que é θ menos π sobre 2, tende a zero. Então, esse é o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, que é o limite fundamental. Então, o valor é, ok? Para deixar mais claro a substituição de variáveis, aqui eu vou escrever onde x é igual a θ menos π sobre 2. Tá bom? Então, a gente calcula esse limite assim. Vamos agora calcular um último limite, fazer um último exemplo aqui, que é o limite quando θ tende a zero de seno θ ao cubo. Então, esse limite aqui é o limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ vezes seno de θ sobre θ vezes 1 sobre θ. Esse é o limite fundamental e vai para 1. Esse é o limite fundamental e tende a 1 também. Já esse limite aqui, quando θ tende a zero, tende a mais infinito pela direita e menos infinito pela esquerda. Então, portanto, esse limite aqui não existe, tá bom? Então, não existe. Ok? Pois os limites laterais são diferentes.
Com isso, eu encerro essa nossa aula, que é a última videoaula da primeira unidade, né? E, bom, desejo a vocês aí boa sorte nas avaliações.